Muito bom dia, meus amigos, muito bom dia, minhas amigas. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal do NEP Honor Abreu, no nosso canal onde nós buscamos aprender os conhecimentos do alto, orientados pela Consoladora Doutrina e pelo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Antes das nossas reflexões da manhã, vamos lendo os comentários de nosso último vídeo. Pedro Eduardo Martins, nosso amigo lá de Frutal, salva a memória, de Frutal, dando-nos um bom dia, dizendo-nos que Deus, em sua divina misericórdia, abençoe a todos nós, que assim seja. Tânia Camilo, querida amiga, amada irmã, bom dia, Tânia, dizendo-nos sempre ótimo estar compartilhando de grandes ensinamentos. E aí ela nos traz palavras aqui que tocam o nosso coração e nos motivam a continuar estudando, a continuar aprendendo. Você, com a sua lucidez, nos auxilia nessa tarefa do entronizar os ensinamentos do Mestre em nossos corações. Obrigado, Tânia. Você sabe o quanto você é querida para nós e o quanto você é importante nessa nossa jornada de redescobrimento de quem nós somos. Então, um abraço a você, minha irmã, um beijo no seu coração. A Cissa de Praia Grande, São Paulo, sempre presente. A Gladys Ferreira, lá de Machado, Minas Gerais. Bom dia, Gladys. Nos diz aqui, sempre procurar respeitar para sermos respeitados em todos os sentidos de nossas vidas. Concordo, minha irmã, concordo. Luciano Santana, bom dia, Luciano. Que todos estejam bem na paz do Senhor. Amém, que assim seja. Lúcia Helena da Silva, bom dia, minha amiga. Muita paz para todos nós. João José Oliveira, bom dia, meu querido. E a Denise Calmon, bom dia e muito obrigada pelo esclarecimento, pois muitas vezes o direito que o outro acha que tem atrapalha, se tornando um problema bem sério. O outro e a gente. Respeitemos o direito dos outros serem quem eles desejam ser, assim como nós queremos que o nosso direito de ser quem nós desejamos ser possa também ser respeitado, ser observado. É isso. Hoje é dia de O Livro dos Espíritos, então logo após a nossa vinheta, leitura, comentário, meditação e ponderação sobre um tema muito interessante, que é um questionamento do Sr. Allan Kardec a respeito dos demônios e a resposta que os espíritos nos fazem nesse sentido. Pois bem, meus amigos, nós retornamos ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos, ainda dentro da questão dos anjos e demônios, e nós estabelecemos no estudo anterior a questão dos anjos, que os anjos seriam então os espíritos puros, que os anjos seriam aqueles espíritos que percorreram todos os graus da escala, que aceitaram as suas missões sem murmurar, e nós fizemos um link, nós fizemos uma ligação com o estudo da escala espírita, né? Aqueles que nós conhecemos como anjos, como arcanjos, como serafins, seriam os espíritos da primeira ordem, seriam aqueles espíritos que estariam ali na primeira classe, que teriam atravessado tudo o que precisariam atravessar no curso da evolução. Logicamente, a evolução ela é constante, mas que já teriam vencido as suas mazelas. E nós nos recordamos também que desses puros espíritos são pincelados, selecionados alguns para que se tornem crísticos, né? Que tem ali uma função, que tem ali uma missão, seria melhor dizer, de espalhar os desígnios divinos por todo o universo. Isso aí a gente já deixou muito bem estabelecido. E agora talvez entre na parte mais interessante desse item, que nós vamos começar a conversar sobre os demônios. Porque o que nós entendemos sobre o demônio? Eu venho de um berço, na verdade o meu berço ele representa o sincretismo religioso maravilhoso que há no Brasil, no coração do mundo, na pátria do Evangelho. Minha mãe, espiritualista, afeita à questão da Umbanda, o meu pai católico. Então eu adotei, quando eu era criança e adolescente, adotei o catolicismo. E aos 17 anos, por motivos pessoais, fui então apresentado à doutrina espírita, que estou até hoje, e pretendo continuar até
o fim de minha encarnação presente, de minha reencarnação presente e além dela. Pois bem, então o que nós entendemos no demônio? Eu vou falar aqui da minha história católica. O demônio, ele seria então aquela figura que habitaria os infernos e que duelaria com Deus pela alma dos homens. Mas a figura do demônio, ela se transforma em ilógica se nós raciocinarmos. Porque se nós partirmos de um pressuposto de um Deus perfeito, soberanamente justo e bom, por que então ele permitiria a existência de um ser que duela constantemente com ele em poder de igualdade? Então ele não seria o todo-poderoso. Há um que tem o poder de igualdade com ele, se nós admitirmos a ideia do demônio. E onde ficaria a soberana justiça? Onde ficaria o amor se ele já entendesse, inclusive a própria perfeição, se ele já entendesse que aquele ser estaria criado, vocacionado ao mal por toda a eternidade? Então, se nós começarmos a questionar, se nós começarmos a utilizar o nosso raciocínio, a ideia de demônio de per si, ela é ilógica. Ela é ilógica. E aí, então, o senhor Allan Kardec, investigando a questão, perguntará aos espíritos, questionamento de número 131. Há demônios no sentido que se dá a esta palavra? Interessante, né? O questionamento do senhor Allan Kardec é muito inteligente e muito perspicaz. Há demônios no sentido que se dá a esta palavra? Porque os espíritos poderiam responder. Se ele simplesmente perguntasse, há demônios? Interrogação. Não, ponto. Mas ele vai além, no sentido que se dá a esta palavra. Então ele quer saber se há demônios nesse sentido que nós estamos conversando. Se há demônios em outro sentido. E se há demônios em outro sentido, que sentido seria esse? A pergunta em si é muito inteligente. E os benfeitores amigos dirão, se houvesse demônios, eles seriam obra de Deus. E Deus seria justo e bom se houvesse criado seres devotados eternamente ao mal e infelizes? É carente de lógica a existência de demônios com um Deus soberanamente justo e bom. É carente de lógica. Vou repetir a resposta, o início da resposta pelo menos. Se houvesse demônios, eles seriam obra de Deus. E Deus seria justo e bom se houvesse criado seres devotados eternamente ao mal e infelizes? Se há demônios, eles habitam em teu mundo inferior e em outros semelhantes. E aí a gente vai, se a gente estudar o vocábulo, se a gente estudar a palavra demônio, né? Se a gente estudar Satã, a gente vai lá na origem verificar que ela significa adversário. Adversário. Quando eu quero ir para frente, esse adversário, ele prioriza que eu fique estacionado ou ainda que eu me movimente para o outro lado. Para o outro lado. Então, nós, com essa percepção de origem do vocábulo em mente, nós entendemos que o grande demônio, o grande adversário para nós mesmos, somos nós mesmos. E nós entendemos, acima de tudo, que o demônio é uma figura criada para que a humanidade, para que a individualidade conseguisse alocar as suas culpas, não abraçando as suas responsabilidades. E a gente fez isso no curso de toda a nossa história do desenvolvimento de um pensamento religioso. Ora, já que há um ser vocacionado ao mal que não sou eu e que me tenta, e se você procurar as tradições religiosas de todos os povos, nós vamos encontrar seres assim, com outros nomes, já que há seres dessa forma, eu sou inocente. Eu faço porque me obrigam a fazer. Eu faço porque me tentam. E além de ser inocente, eu sou fraco, eu sou um coitado. Eu não preciso assumir responsabilidade, porque é muito mais fácil. É muito mais fácil você criar uma figura como essa. Criando uma figura como essa, eu não preciso abraçar a consequência do meu ato. Eu tenho um temor raso, vou tentar fazer alguma coisa para não ir para o inferno, para não estar na companhia desse demônio. Mas se eu errar, a culpa é dele, não é minha. Entendeu? É muito difícil, psicologicamente falando, nos nossos arquétipos,
abraçarmos as responsabilidades por aquilo que somos e por aquilo que fazemos. E para tentar ficar livre disso, a gente cria algo para colocar a culpa. E espírita, vamos ter muito cuidado com isso, porque quando nós entendemos então, quando nós aprendemos, quando a doutrina espírita, quando os benfeitores amados nos ensinaram sobre a questão das obsessões, aí a gente continuou transferindo culpas para não admitir responsabilidade. Não, minha vida está assim por causa do obsessor. Não, eu sou dessa forma por causa do obsessor. É o obsessor que está fazendo tudo isso. Coitado do obsessor. Da mesma forma que é coitado do demônio, que tem que abraçar toda a gama de falhas da humanidade, coitado do obsessor, que tem que abraçar toda a gama, todo o espectro das minhas próprias falhas. Ele é o culpado. Coitado do obsessor, às vezes o obsessor está querendo se ver livre de nós, a gente fica chamando ele. Então a gente tem que ter muito cuidado nessa transferência de culpa e da não assunção de responsabilidade. Bom, são esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo. E creem lhes serem agradáveis pelas abominações que cometem em seu nome. Pelas abominações que cometem em seu nome. Então aqui a gente já consegue fazer uma boa ressignificação. Não há demônios nesse sentido que é conferido a palavra. Se esses demônios existissem, eles seriam obra de Deus. E Deus não poderia ser justo e bom, e Deus não poderia ser perfeito, e Deus não poderia ser absoluto se tivesse criado seres devotados eternamente ao mal. Percebemos então que os demônios, nas diversas culturas, eles são engendrados para nos liberar de certas responsabilidades, para entregarmos a culpa a uma figura mitológica. É uma figura mitológica. Os grandes adversários residem em nós. Nesse sentido, os grandes demônios habitam em nós. Habitam em nós. Porque é aquilo que nos faz ficar estacionário. Nós precisamos avançar, mas as nossas mazelas nos fazem ficar estacionários. O Sr. Allan Kardec, ele trará aqui agora o desenvolvimento do tema, né? Porque muitas vezes ele fazia isso, ele pegava a resposta e desenvolvia o tema. E esse desenvolvimento do tema nós deixaremos para o estudo posterior. Se você gostou, não se esquece de curtir, comentar e compartilhar. E, por favor, esteja aqui. Esteja aqui, porque nós vamos nos despedindo dizendo até o nosso próximo encontro.